E nós estamos chegando com o programa Cidade Total pela TV Todo Dia, Alô Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré e para você que sintoniza a TV Todo Dia pelo nosso portal. Nosso muito obrigado, estamos iniciando mais uma etapa, mais uma semana depois do feriadão do Dia das Crianças, né? A gente resolveu dar uma folga aqui para a rapaziada, para a patota toda aqui da TV Todo Dia, para a nossa equipe. Mas nós estamos chegando com mais uma semana aqui com o programa Cidade Total pela TV Todo Dia. E para embalar de vez, o que temos para hoje, meus amigos e minha gente? Muito bem, está me dizendo aqui o nosso produtor mor, o Luciano Barros, que no programa de hoje, olha, atenção, hein? Ih, rapaz, o negócio está pipocando lá em Santa Bárbara do Oeste, hein? Aquela história do parcelamento que o prefeito deu para o parcelamento do pagamento dos servidores públicos, isso está gerando a cada dia que passa um descontentamento maior por parte do funcionalismo público. E já teve até hoje pela manhã manifestações por lá. Daqui a pouco, dentro do Cidade Total, nós vamos abordar esse tema. Por falar em tema, nós temos também o tema do dia, né? Sempre trazendo, repercutindo, interagindo com o cidadão, algum tema aqui no programa Cidade Total com a TV Todo Dia. E eu não sei se o produtor... segura para mim agora. Eu não sei se o produtor deve estar com alguma brincadeira com a minha cara, né? Porque eu estava... Na sexta-feira eu estava fazendo algumas reportagens, algumas matérias com o nosso produtor Luciano, e a gente batendo papo, né? Eu ouvi, liguei no rádio e estava lá passando uma informação. Eles estavam falando daquela separação, daquela dupla lá, o tal do Chimbinha e da Joelma da banda Calypso. E eu comentei com o Luciano, eu falei assim, Luciano, você já reparou, rapaz, que a mídia não fala outra coisa, né? E não é que até saiu entrevista no último domingo no Fantástico da Rede Globo, com o tal do Chimbinha. Eu falei, rapaz do céu, o que está acontecendo? Para o mundo que eu quero descer. Não se fala outra coisa a não ser do tal Chimbinha e da tal Joelma, da separação, que um traiu o outro e a confusão se instalou por lá. Mas a repercussão disso, do meu ponto de vista, estava comentando com o Luciano no carro, do meu ponto de vista está extrapolando os limites, né? E aí a gente fica perguntando, qual é o objetivo de uma situação como essa? Aí não é que eu estou ontem lá conversando pelo WhatsApp com o meu produtor, e eu perguntei para ele assim, seu Luciano, o que nós temos para amanhã, meu filho? O que vai ter para amanhã no programa? Isso já era perto da meia-noite. O pessoal aqui trabalha, até vara madrugada trabalhando, editando as reportagens, os vídeos, né? Produzindo o material para a gente trazer aqui com muito carinho, com muita responsabilidade para o telespectador. Quando eu olhei no meu WhatsApp, e o Luciano falou assim, nós vamos falar do Chimbinha e da Joelma, eu quase caí do sofá. Eu falei, não, ele tá tirando a minha cara. Ele está fazendo alguma pegadinha, está brincando com a minha cara, ele está zoando. Não é possível um negócio desse. Eu falei, Luciano, você está louco? Nosso programa não é para isso, meu filho. Aqui não é, né? Com todo o respeito, não vou nem citar nome, né? Outras emissoras e outros programas. Com todo o respeito a todos eles e a bons profissionais da nossa mídia, mas isso é para programa de, Sônia Abrão, outra coisa, né? Não é para o nosso programa. Pois bem. E não é que ele trouxe a tal da reportagem, do vídeo, para a gente poder interagir, para falar do Chimbinha e da Joelma. Eu vou trazer você aqui, Luciano. Você vai vir aqui hoje para falar, para fazer esse papel aqui, para falar da separação. O que foi? Ah, bom. Aí tudo bem. Né? Eu estou brincando aqui com o telespectador, porque algumas pessoas me mandaram mensagem hoje. Pessoal, eu postei lá no Facebook, viu, Luciano? O nosso tema de hoje aqui do programa. E as pessoas, algumas pessoas tiveram essa reação. Marcelo, o que é que o seu programa, não é o seu estilo, né, meu filho? O que é que você vai fazer para falar de Chimbinha e Joelma? Pois bem, você vai entender por que nós vamos entrar nesse assunto. E o impressionante disso tudo é exatamente, eu volto na conversa que eu estava tendo com o Luciano na sexta, a exploração de uma mídia que se vê, não sei que se favorecida com tudo isso, né? Com tanta coisa que se fala, a cada dia que você liga a televisão, rádio, se explora demais esse assunto.
A questão dos artistas também que passam aí, já ouvi alguém dizer assim, Marcelo, isso daí é tudo, né? Uma autopromoção, porque o que já falaram deles durante todo esse tempo, com a tal da separação, coisas que de repente eles poderiam ter resolvido na vida pessoal, explodiu para o mundo todo, em especial para a mídia, né? E aí estão explorando tudo isso. No meio desse termo, dessa confusão toda entre mídia, entre cantores, artistas, entra o fã, entra o cidadão. Entra eu e você que temos uma reação cada vez que ficamos sabendo algo de algum artista famoso, alguém que a gente gosta, que somos fãs declarados ou não, o que acontece com ele, né? Nós tivemos recentemente a morte, lembro aqui, do Cristiano Araújo, que deu também uma grande repercussão em todo o nosso país, e começou a aparecer gente, com todo o respeito ao cantor, mas começou a aparecer gente que ninguém nem imaginava que era fã do Cristiano Araújo. Repararam isso? Se criou uma onda, uma febre em relação a isso. O artista passou a fazer, deu essa impressão, não que ele não fosse um sucesso, deixar bem claro isso, porque depois vamos bombardear também, ele já era um sucesso. Mas passou a ter o seu nome muito mais explorado, e às vezes até de uma forma vexatória e covarde, porque até imagens do velório do moço apareceu, gente querendo ganhar fama com isso, foi horrível a situação. Pois bem, quando se envolve um caso como o de hoje, né? Quando se trata de um caso a respeito do que nós estamos classificando aqui, da separação de Chimbinha e Joelma, o que isso tem a ver com o nosso programa? Nosso programa, embora... Me arruma um golinho de água, que isso também está sujeito a acontecer com o apresentador ao vivo aqui no programa. Mas, mesmo porque o nosso programa é ao vivo e pode acontecer, né? Mas assim, o que tem a ver tudo isso, Marcelo? Seu programa é prestação de serviço, seu programa é utilidade pública, seu programa é para buscar o que o povo quer reclamar, mas também a gente aborda temas relacionados ao comportamento humano. Temas que estão relacionados à cidadania, não é? Onde a gente traz aqui aquilo que está se repercutindo, e a gente vai meio que, vamos dizer, na contramão da história toda, né? A gente entra na contramão do processo. Se a informação está vindo desse lado, a gente vai tentar dar uma volta de um outro lado e mostrar o ponto de vista de uma outra forma, até de uma forma na área da psicologia. O que isso representa, o que isso significa, o que isso retrata na vida de todos nós e qual o impacto que faz nos dias atuais na vida do cidadão, não é? Então é isso aí. Bom, nós temos aqui, está me dizendo a produção, um vídeo, só para a gente mostrar, porque a ideia não é ficar mostrando o Chimbinha e Joelma aqui no programa, mas vou mostrar um pouquinho dessa história que você acompanha aqui agora no Cidade Total. A gente tem fã-clubes incríveis, a galera sempre comparece nos nossos shows. Isso pra mim é um presente de Deus. A Lu é ser humano, não é ser humano. Ser humano é que trai, a Lu não trai não. A Lu me traiu. Eu também amo vocês. Obrigada, meus amores, pelo apoio nesse momento difícil. Chega de papo, para de música! Oi, Mônica, Otaviano, um beijo pra vocês. E mandar um grande beijo também pra galerinha de casa que tá curtindo o vídeo show, que é demais. Tá aí a Joelma, né? Essa moça que é lá do Pará, aliás, Pará que eu amo, que eu adoro, né? Minha esposa, inclusive, para quem não sabe, é de lá, paraense, né? É um povo fantástico, maravilhoso, alegre, festivo. Eles viveram, inclusive, ontem lá a festa do Círio de Nazaré, que é uma referência para o município de Belém do Pará. 3 milhões de pessoas envolvendo nessas atividades de ontem. Mas a questão de ser paraense ou não, da nossa querida Joelma, esses dias eu estava assistindo também o Marcelo Rezende, o apresentador da Rede Record, e eu também tive esse mesmo impacto que talvez você está tendo com a gente hoje. O que o Marcelo Hartmann vai falar de Joelma e Chimbinha, né?
E o Marcelo Rezende estava lá na Record. O programa dele não tem nada a ver com programas de fofocas, de bastidores artísticos, mas ele também estava abordando esse tema e até fazendo críticas aí ao casal, em especial ao cantor Chimbinha. Mas eu vou chamar aqui a minha convidada, a doutora Josiane Ramos Ferreira. Por favor, doutora, entra aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Tudo bem, doutora? Tudo Obrigada. bom? Prazer recebê-la aqui. A doutora Josiane, nós conversamos também durante esse final de semana. Ela tem um evento, ela vem às quintas-feiras aqui no programa e ela tem um evento, um compromisso, né, na próxima quinta-feira. Ela falou, Marcelo, infelizmente, na próxima quinta a gente não vai estar podendo participar do programa Cidade Total. E aí eu expliquei para ela justamente que a gente estaria conversando hoje aqui no programa e a convidei para que ela estivesse junto comigo nesse momento para a gente poder debater, conversar, mas em especial analisar do ponto de vista da questão do comportamento de mídia, da questão do comportamento dos fãs numa hora dessa e até, por que não, do comportamento dos próprios envolvidos nessa história toda. Doutor Josiane, por que nós temos tanta necessidade, o ser humano, o cidadão, de procurar saber tanto da vida dos outros, num sentido como esse mostrado de Joelma e Chimbinha, que acaba dando uma repercussão e a mídia se aproveitando disso tudo? Marcelo, obrigada, viu, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Na verdade, a gente vai se constituindo como ser humano, se identificando com as pessoas, se identificando com as situações, e chega num momento que a gente fica mais integrado e a gente fica mais caracterizado como um ser único, né, que teve toda uma história de vida, mas que tem uma característica muito pessoal, né, que já tem análise crítica, né, uma pessoa integrada. Mas até a gente chegar nesse ponto da gente estar bem reunido com a gente, bem fortalecido, é muito comum a gente ter identificações com artistas, identificações com pessoas que a gente gosta, ter admiração, né? Isso não tem problema, a gente ter identificação, ter admiração. Tem pessoas que são fãs de alguém porque se identifica com a história de vida daquela pessoa. Então, aquela pessoa que está na mídia, que tem a voz ativa, acaba traduzindo algum sentimento que essa pessoa que está mais oculta tem. Pela identificação, ela se sente aliviada da pessoa poder falar coisas que ela tem vontade de falar, né? E aquela pessoa fala por ela. Você é uma figura assim, Marcelo, que você mesmo fala, né? Que você é a voz do povo. As pessoas que querem manifestar e você fala por elas, por você ser uma figura da mídia, então está transmitindo esse sentimento de quem se identifica, né, com a causa. Então, mas assim, eu entendi muito, é bacana essa introdução que você faz da necessidade e do padrão que muitas vezes nós estabelecemos em referência aos famosos. Mas aí, doutora, o que eu estava assim pensando, eu falei, caramba, mas será que as pessoas não cometem os exageros? Por exemplo, nessa morte mesmo do Cristiano Araújo, né? Quantas barbaridades se viu, quanto desastre da própria mídia, né? Porque eu não estou aqui para poupar, Marcelo, você é da mídia, você não pode tecer crítica à mídia. Não, é da própria mídia. E aí é uma sucessão de erros que uma coisa vai puxando a outra. Um fã louco que entra num velório, tira fotos desrespeitosas à família, publica nas redes sociais, isso causa até crime, no caso, vai responder criminalmente por isso. Os exageros cometidos, né? E tantos outros artistas e pessoas famosas do mundo todo, que passou aquela princesa Diana na mão da própria imprensa, dos paparazzis. Quer dizer, o exagero e a necessidade de você ficar tão por dentro da vida de alguém e até extrapolar os limites, doutora, como é que é isso? Então, isso mostra que a pessoa está saindo do eixo dela própria, porque ela faz qualquer coisa em função daquela situação. E ela fica estimulada cada vez mais, quase ficando compulsiva com aquela situação. E faz esses exageros que a gente vê, não só exageros como esses exemplos que você deu, mas esses exageros que a gente vê, por exemplo, de adolescente, né, que começa a usar roupa igual do cantor, que começa a ter uma vida igual do cantor, que você olha para a pessoa, parece que é aquele cantor. Ela vai se constituindo a partir de fora para dentro. Então, uma pessoa que ela se envolve muito na vida do outro, que ela está muito conectada na vida da outra pessoa, isso é sinal de que ela não está conectada com a vida dela.
é sinal de que falta ela se apropriar dela mesma e fazer uma construção da vida dela por ela própria. Ela pode ter identificações, admirar pessoas, mas ela tem que voltar para o eixo dela e conseguir seguir a vida a partir dela. Quem não faz isso, quem está muito fragilizado, tem uma tendência a se super identificar com aquela situação, se envolver e acabar vivendo aquela vida e não a própria vida. Tanto que a pessoa dorme e acorda com aquilo na cabeça, ela fica tomada por aquela situação. É como se fosse um vício, ela fica tomada por aquela situação e às vezes por muito tempo. Tem pessoas que há muito tempo estão nessa identificação, elas não se descolam disso para viver a própria vida. Então é sinal de uma imaturidade psíquica, né? É uma questão que é a leitura que eu faço, que a pessoa ela precisa se conectar desta forma. Para o fã é interessante, né? Salvo situações assim que são muito desagradáveis, mas é interessante ter pessoas, os fãs clubes, né? É o que alimenta o artista, na verdade é isso, né? Mas há situações que geram incômodo, mas pensando nos fãs é muito prejudicial, quando eles esquecem de viver a própria vida em função do outro. Essa é a questão dos fãs, é a parte dos fãs que são declarados apaixonados, vivem no mundo... Isso a gente não está dizendo aqui que você não pode gostar de um cantor, que você não pode ser fã de alguém, né? Você pode gostar, como disse a doutora, até do Marcelo Hartmann, que não tem problema nenhum. Agora, isso não pode interferir na sua vida ao ponto do que a doutora Josiane está colocando, e muito bem explicado, no sentido de você se anular, que eu vejo pessoas... porque se a mídia faz isso, se nós fazemos isso, se nós exploramos uma situação como essa, é porque o cidadão do outro lado está comprando a ideia, está deixando de fazer muitas coisas da sua vida pessoal para ficar ali vendo, eu quero saber agora. A Chimbinha falou que não vai no show, o Chimbinha falou que se não vai no show se a Joelma for, né? Ou vice-versa, a Joelma falou que não canta mais. E a cada fato, a mídia repercute isso, se aproveita muito em cima daquilo que dá o ibope, em cima do retorno que o cidadão muitas vezes tem um senso crítico. Nós estamos tocando numa situação aqui, eu não tenho nada contra a Joelma, o Chimbinha, os artistas, os que perderam a sua vida, né? A quem você se diz aí apaixonada, fã, isso é bacana, essa interação entre artista e o cidadão. Agora, nós estamos falando aqui, presta muita atenção, que é a questão dos exageros que são cometidos, tanto de um lado como de outro. Muito bem, doutora, agora eu vou colocar a senhora num bico de sinuca aqui, né? Porque a gente falou da mídia que comete exagero, fica muito claro isso, e eu como alguém da mídia, eu fico até e falo, puxa vida, será que não tem nada para falar, para mostrar? Não sei, só fala disso em todos os sites, programas de televisão, rádio. Eu falei, mas caramba, até comentei isso com o Luciano, com o nosso produtor. Falamos do comportamento humano, dos fãs numa hora dessa. Agora, e esse casal aí, até se vocês quiserem mostrando a imagem dos dois aí, o vídeo dos dois, o tal da Joelma e Chimbinha. Se a senhora fosse a psicóloga para atender esse casal, né? A senhora aconselharia deixar o fato explodir de tal forma? Não era uma coisa assim, vamos dizer, uma coisa pessoal entre eles para serem resolvidos? Precisava se criar tudo isso por causa de uma, vamos dizer, na questão da traição, que ele mesmo confirmou que ele traiu a tal da Joelma. Disse que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas num caso desse, não houve exagero deles também, doutora? Na sua avaliação, como profissional? Se a gente pensar assim, num casal que não é uma figura pública, né, seria uma avaliação. Eles são uma figura pública. E quem tem a história de vida com algum evento como esse, geralmente vem à tona. Agora, o que eu percebo é que tem alguns artistas que eles cuidam mais disso e tentam resolver mesmo entre eles, né? E uma hora isso vai repercutir. Agora, tem algumas pessoas, né? Não sei se é o caso deles, mas talvez não teve um cuidado de resolver isso entre eles e, por que não, com a ajuda de um profissional, porque nós atendemos casal, né? Existe terapeuta especializado em atendimento de casal, para que isso seja elaborado, para na hora de sair para a mídia, já sair com isso mais organizado. Agora, a gente entende que
a vida vai continuando, né? Enquanto está se elaborando isso, que nem no caso deles, eles tinham shows para apresentar. Então isso acabou, que é o que eu falo sempre. Quando a gente não está dando conta do que a gente está sentindo, isso extrapola. Tanto que no palco dá para notar, né, o sentimento dela, ela muito sentida, muito chateada. E as pessoas percebendo isso, né, e tomando partido pro lado dela e criticando o Chimbinha, né? Porque, né, não está finalizado todo o processo. E a separação, embora ela seja demorada, separar não é uma coisa fácil, né, Marcelo? Não é uma coisa fácil, mas precisa ter um cuidado para ser elaborado, porque tem um começo, meio e fim. Né? Quem é uma figura pública, o cuidado é maior, porque qualquer deslize, o fã está muito ligado. Talvez né? faltou um pouquinho de cuidado para se explorar uma situação como essa. É um cuidado disso ser resolvido e as palavras, né, os gestos, eles refletem muito, né, para o público, e o público capta isso. Então, ter um cuidado de resolver primeiro seria o melhor nesses casos. Sem contar que tem filha nessa história toda, né, doutora? E aí torna a situação pior ainda, né? Então, além da questão profissional, a parceria profissional que existe, contratos, shows, e ainda tem a questão de filhos aí envolvidos, que são casos que eu tenho certeza que você se depara no dia a dia. Pois é, e como toda separação precisa ser muito cuidada, né? Toda separação é muito difícil, né? E quando não está sendo cuidado o suficiente, começa a extravasar. E lógico, as crianças são os que mais sentem. Né? As crianças, elas têm uma percepção muito grande do ambiente familiar. Então, realmente, né, um cuidado com a situação, né, todos nós temos que ter. Por isso que o consultório de terapia, né, ele é a 4 paredes, no sigilo, tudo é resolvido lá dentro, nada é contado para ninguém do que acontece lá, justamente para isso não pulverizar. Ainda mais no caso de um artista, né, muito mais por conta dos fãs, que isso repercute super muito mais. Né? Tá me dizendo a produção que nós temos uma fala do Chimbinha, que foi a fala justamente que foi no Fantástico, para a gente poder citar a fonte aqui, né? Fantástico da Rede Globo, uma matéria exclusiva deles, que passou no último domingo. Mas antes dessa matéria, desse vídeo, desse outro vídeo, eu tenho a participação pelo WhatsApp também do nosso telespectador, que manda sua mensagem de voz no 981773235. Manda, por favor, Diego, a primeira participação de hoje. Boa tarde, Marcelo. Aqui quem fala é o Roberto, do bairro Nacional de Fátima Americana. Tudo bom? Do meu ponto de vista, Marcelo, é um pouco de tudo isso. O povo está carente e não se contenta em ficar só vendo, mas sim falando da vida dos outros. Está vazio, falta Deus na vida das pessoas e por isso elas ficam se apegando com qualquer coisa ou mesmo entram em desespero com qualquer coisa que a própria mídia explora. Um abraço, Marcelo, e a todos desse maravilhoso programa que não tem medo de pôr o dedo na ferida e mostrar a verdade. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Roberto? Obrigado pela sua mensagem, enviada pelo WhatsApp, mensagem de voz, participando também do nosso tema. Então, vamos acompanhar um trecho dessa fala do Chimbinha, para a gente poder trazer também aqui do programa Cidade Total. Manda na tela. Você ainda gosta dele? Nunca eu maltratei essa mulher e nunca vou maltratar, mas eu falo para ela que ela não vai conseguir calar, a minha guitarra não vai se calar agora não. Você ainda ama Joelma? Olha, eu não sei, porque o que ela tem feito tem me magoado muito. A banda Calypso não pode acabar. Se não for com ela, vai ser com outra pessoa. 16 anos tocando ao lado de Joelma na banda Calypso. Mais de 15 milhões de discos vendidos. Sucesso no Brasil todo. Mas a imagem que não sai da cabeça de Chimbinha foi a que o Fantástico mostrou domingo passado. Aconteceu num show em Teresina. Joelma demorou 5 músicas para subir ao palco e, quando subiu, cantou de cabeça baixa. O público xingou e jogou objetos em Chimbinha. Ele teve que sair. Quando eu voltei no palco, eu vejo a Joelma na maior alegria, aquilo me deixou muito triste, porque eu vi que aquele momento era eu que estava causando constrangimento a ela. Foi o último de uma série de shows em que Joelma vinha expondo em público a crise conjugal. A banda Calypso acabou? Não. A banda Calypso não pode acabar. Porque a banda Calypso é um sonho
que eu tive há muitos anos e é um sonho que deu certo e vai continuar dando certo. Mas por que os desentendimentos com Joelma chegaram a esse ponto? São muitas histórias, né? O excesso de trabalho levou um desgaste muito grande. A gente não conversava mais sobre nós dois, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento. Ela pediu o divórcio em maio. Amigável. Amigável. Tava tudo certinho, tudo certo. Mas só em agosto, o casal anunciou para os fãs o fim do casamento de 18 anos. Você traiu a Joelma? Sim. Sim, isso aconteceu. É só um trechinho, porque o que me chama a atenção nesse vídeo, o que me chamou a atenção, é a questão do que a doutora Josiane falou aqui, do como isso interfere, um problema pessoal interfere no trabalho profissional, né? Aquele momento é muito forte, quando ela fica 5 músicas sem subir ao palco e depois entra com uma cara fechada, triste, interferindo levando um problema pessoal para a questão profissional, que é uma coisa que eu sou muito rigoroso nisso também, independente de quem errou na história e quem deixou de errar, mas a gente tem um monte de problemas. As pessoas me veem no rádio, na televisão e fazem ideias de que nós, né, que somos da mídia, não temos problema. Só Deus sabe como a gente chega aqui, né, Luciano? Muitas vezes com a cabeça aqui para fazer o programa. Agora, a partir do momento que liga aquela luzinha ali, Marcelo, está no ar. Eu não posso deixar, né, doutora Josiane, o meu problema interferir dentro do meu trabalho, dentro da minha atividade profissional e afetar quem acredita no meu trabalho, não é isso? Exatamente. E a fala do Chimbinho vem bem a calhar com que eu acredito que os nossos sentimentos, eles precisam ser ditos, precisa ser conversado sobre o que a gente sente, mas numa situação de um conflito conjugal, né, desse porte, isso teria que ser feito no sigilo, no secreto. Eles são pessoas que a gente tem que respeitar, eles estão passando por situações difíceis, mas quanto mais isso é desabafado para o público, isso acontece muito com o artista, né? O desabafo vai para o público, né? Isso pulveriza demais e a consequência disso é muito ruim, porque isso vai virando uma bola de neve, vai surgindo mais problemas com relação a esse aparecimento deles, né? Então, tem que ser muito conversado. Quando a gente atende casal, eles falam muito, muito do que eles sentem um para o outro, tanto que a sessão de casal não dá tempo 1 hora, tem que ser 1h15, 1h30, de tanto que precisa ser acertado ali. Então, quando ele falou, né, que está muito chateado, muito magoado, ele está falando do sentimento dele, que é uma coisa boa, mas isso está sendo pulverizado, está sendo ouvido por muitas pessoas. E aí as pessoas vão se identificar com a fala dele e pessoas vão se identificar com a fala dela. E daí eles vão comprar tomarem briga partido, né? e vão tomarem partido. Então, quanto mais a gente conseguir resolver as nossas questões, conversar sobre os nossos sentimentos, especialmente em casos como esse, de uma forma sigilosa, garante mais, né? Menos consequências desagradáveis, como a gente vem acompanhando que eles estão passando. Faltou preparo de todos os lados aí nessa história. Tem mais uma participação, uma mensagem de voz pelo nosso WhatsApp? Manda para mim, Diego, por favor. Total, boa tarde, Marcelo. Boa tarde a toda a produção. Aqui quem fala é Marcos Antônio, aqui do Zanaga. E queria deixar a minha opinião. Eu acho que a mídia exagera um pouco, né, aumenta um pouco, mas é uma junção do útil ao agradável, né? Os artistas vivem de se aparecer, né? Tem um ditado que fala assim: quem não sai na foto não é lembrado, né? Então eles vivem disso. Eu acho que é uma junção do útil ao agradável aí, mas eu ainda acho que a mídia exagera um pouquinho, aumenta um pouquinho a coisa em toda a situação. Mas enfim, nós sabemos que no Brasil existe 3 poderes, né? Que é o poder executivo, legislativo e a imprensa, né? Que é a mídia, né? Então eu acho que a imprensa exagera um pouquinho, é isso, né? Um grande abraço, fique com Deus, uma boa tarde a todos.
Boa tarde para você. Obrigado. Algum comentário a fazer? Só rapidinho, né? Eu entendo que ele fala que tem artistas que têm como estratégia tornar público, né, para ser visto. Só que quando trata da questão emocional, os sentimentos são muito sérios. Numa exposição dessa, quem vai muito desavisado pode acarretar problemas muito sérios, como depressão, transtorno do pânico e outros tantos problemas que a pessoa talvez desconheça o risco. E daí ela pode cair num desses problemas e daí ser muito complicada a recuperação. Temos mais uma participação pelo nosso WhatsApp, mais uma mensagem de voz chegando aqui pra gente pelo 981773235, onde o telespectador manda a sua mensagem de voz pra gente. Boa tarde. Oi, Marcelo. Aqui é Vera do Balneário de Camboriú. Eu acho que esse caso do Chimbinha e a Joelma, claro que a mídia está explorando muito mais que deveria, né? Mas por quê? Ela expôs o problema para o público, né? Levou a público um problema que eles poderiam ter resolvido entre quatro paredes, porque eu acho que o casal tem que pensar nos filhos, tem que pensar nas consequências da família, né? Depois vira esse tumulto que tá a vida deles, né? Eu acho que isso aí tá um inferno a vida deles, porque eles não têm mais vida própria. Então acho que tomou uma dimensão que eu acho que nem ela pensou que ia acontecer isso. E o Chimbinha, eu acho que ele está sendo muito educado aí em relação, claro que ele errou, né? Mas errar, isso é humano. Eu acho que quando uma esposa ama seu marido, eu acho que ela tem que repensar, né, no que vai fazer, nas consequências. Então eu acho que ela está errada em jogar o público contra ele. Obrigado pela sua participação. A Verinha que me acompanha há muito tempo, lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e ela acompanha o nosso programa, está acompanhando pelo portal lá da TV Todo Dia, está sempre sintonizada e participando lá quando a gente pede algum tema que a gente está trazendo aqui no programa Cidade Total. Muito obrigado, viu, Vera? Vê que as pessoas acabam realmente tomando partido e manifestando as opiniões, né, doutora? Não são nem perguntas, mas de que forma a pessoa do outro lado se coloca numa situação como essa. E cada um se coloca de uma forma, dependendo de como a pessoa sente aquela situação. Então é muito diferente um do outro, né? Especialmente quem está vivendo algo muito parecido com aquilo, vai sim alimentar o lado que faz mais sentido para ela, né? Cada um vai se identificar e vai defender o seu lado, isso é verdade. Tá certo, quero agradecer mais uma vez a doutora Josiane, obrigado por ter atendido nosso convite, mesmo se não sendo no dia, né? Normalmente a gente tinha combinado com ela às quintas-feiras, mas mais uma vez ela foi parceira e se colocou à disposição do programa. Até a próxima semana então, doutora. Até a próxima. Muito obrigado, obrigada, viu? Olha, vem aqui para mim, Luciano. Ainda hoje no programa Cidade Total. Gente, a coisa tá fervendo lá pelos lados de Santa Bárbara do Oeste. A ideia do prefeito, ou, né, se não é ideia, mas vamos dizer assim, o que ele precisou fazer na questão do parcelamento do servidor público, do salário do servidor público, está repercutindo de uma forma, cada dia é um movimento que se cria por parte lá dos servidores. E logo após o intervalo nós vamos trazer e falar um pouco mais a respeito disso, do que anda acontecendo e o que anda muitas vezes complicando a vida e que pode interferir até nos serviços oferecidos à população em Santa Bárbara do Oeste. Eu volto já, não saia daí. Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. Para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta. E parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio.
Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado. Equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra a emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito, 2641, Americana. Fone 34685152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro. Em Santa Bárbara, gente, ou tem ou não tem. Vocês falam, porque senão eu fico perdido aqui. Tem que falar tem ou não tem, né? Porque até agora, há 10 segundos agora atrás tinha. Mas nós temos imagens e fotografias, né? Imagens de celular. Vem aqui para mim. Isso, essas são imagens que você está vendo aqui. Agradecer lá ao meu companheiro aí na tela para você. O Franklin Taver, que mandou para a gente pelo WhatsApp, ele estava acompanhando a movimentação lá em Santa Bárbara do Oeste e mandou lá pelo nosso WhatsApp. São imagens do servidor público em Santa Bárbara do Oeste. Essa é a movimentação que aconteceu pela manhã na prefeitura. Por quê, Marcelo? Porque o pessoal lá está muito bravo. No vídeo, a gente não vai ter condições de mostrar, tinha até algumas musiquinhas, o povo cantando, homenageando o prefeito. Aí o vídeo, ó. Deixa eu ver se eu consigo captar o áudio. Põe aí para mim, Diego, por favor. Prefeito omisso, salário dividido. Prefeito omisso, salário dividido. Cadê o meu salário? Cadê o meu salário? Cadê o meu salário? Cadê o meu salário? Esse é o clima que tomou conta, o clima que tomou conta em Santa Bárbara do Oeste nessa manhã. E olha, os servidores prometem muito mais, hein? Prefeito Denis Andia, precisamos falar com o senhor. Estou aqui, meu filho, ó. Precisamos falar com o senhor por conta desse fato que está repercutindo em Santa Bárbara do Oeste. Nossa reportagem, nossa equipe, já fiz contato na semana passada. Eu estou aguardando, inclusive, o prefeito Denis Andia. Já enviamos o convite via assessoria de imprensa para que ele pudesse estar aqui no programa Cidade Total. O clima não é bom pelos lados de Santa Bárbara. Servidor está revoltado com a situação. E olha, eu recebi umas denúncias aí que já tem servidor. Eu vou apurar isso certinho. E eu já falei para a pessoa, falei, olha, lá no programa não tem faz de conta, não tem historinha, meu filho. Se você está vivenciando isso, o programa está aberto para você ou para quem quer que seja falar e se explicar. Marcelo, nos ajude, essa foi a mensagem que eu recebi nesse final de semana. Nos ajude, porque nós, servidores de Santa Bárbara do Oeste, estamos sendo coagidos, foi essa palavra usada, coagido por não aceitar o desmando do governo municipal. Eu vou dizer de novo aqui, já pela terceira vez, prefeito Denis Andia, eu não estou aqui para fazer oposição ao senhor ou a quem quer que seja, mas eu não vou deixar de repercutir o fato. O munícipe me mandou as imagens hoje da manifestação em Santa Bárbara, eu falei, vai para o ar, põe na tela que eu quero essas imagens da manifestação do servidor. Isso não quer dizer que nós estamos aqui querendo fazer algum tipo de terrorismo com o senhor ou com alguém da administração pública. Não, pelo contrário.
Eu já disse aqui, eu quero ser o elo de ligação entre povo e autoridade. Se der explicação, se vir a público, mostrar a cara, nós vamos ficar muito bem nesse programa. Se esconder atrás só de relizinho de prefeitura, o negócio vai ferver por aqui. Vou começar a aumentar o tom já. Tô levando de boa. Agora, não é só esse problema que Santa Bárbara vive. Nós mostramos aqui na semana passada obras que estão paradas, que se gastaram mais de R$1,5 milhão do PAC. A prefeitura não colocou educadores em creches que já eram para terem sido inauguradas. A prefeitura não colocou enfermeiros e equipe médica que eram para trabalhar em pós-saúde. Não é? E até agora nós não tivemos nenhuma resposta. Eu sei que vão dizer, não adianta o assessor me ligar e falar, Marcelo, a prefeitura não tem condição. Meu filho, isso aqui é televisão. Né? Não adianta eu falar, falei hoje pela manhã, o assessor fulano de tal, ele me disse que o problema é esse. Aqui eu preciso ter a voz do secretário para se explicar, não é eu que vou dar explicação. Vamos profissionalizar o negócio, gente. Ninguém está aqui para fazer papel de besta. Eu não estou aqui para colocar minha cara na televisão para ficar fazendo de otário. Eu vou, de novo, porque esse vídeo vai correr depois nas redes sociais também. Prefeito, esse é meu jeitão mesmo, gente, não tem jeito. Se eu tentar mudar, não vai ser eu. Mas isso não significa que eu tenho raiva do prefeito, que o espaço não está aberto para o prefeito, para a prefeitura, né? Que os secretários podem vir se explicar. A gente quer abrir espaço, já disse isso aqui. Nós vamos abrir espaço para o prefeito, para o secretário. Eu quero, inclusive, mostrar as coisas boas que estão acontecendo em Santa Bárbara. Eles me dizem que tem obras lá sendo feitas. Eu vejo de vez em quando o prefeito Denis Andia no Facebook lá dele, ele é um bom marqueteiro, é um bom marqueteiro mesmo, é essa palavra mesmo. É um bom marqueteiro. Ele coloca lá uns videozinhos, fica bonito, bem produzido por sinal, inaugurando obra, mostrando obra. E eu quero mostrar, não tem problema nenhum. Está no papel dele, está no direito dele, não é? Agora, eu não vou ficar falando sozinho aqui, cara. Eu vou expor e o povo mandar, eu vou mostrar na tela. Como mostraram hoje a manifestação do servidor que está insatisfeito de ter salário parcelado esse mês. Então esse é meu jeito. O Marcelo Hartmann é bravo. O Marcelo Hartmann é bocudo. O Marcelo Hartmann é azedo. Aí eu não vou lá porque... Não, aqui, ô prefeito, aqui ninguém vai tratar o senhor mal, não. Muito pelo contrário. Nós queremos ter a honra de receber o senhor aqui para poder conversar e interagir. Agora esse é meu jeito. Não espere que eu fique falando bonitinho e que eu fale 1, 2, 3, 4 vezes. Estamos aqui à disposição. O programa está aberto. A cada fato o programa está aberto. Já estou falando isso faz 2 semanas que o programa está aberto. E na 3ª semana eu já vou aumentar o tom aqui. E eu tive a oportunidade, dia desse, de gravar uma matéria que vocês vão ver uma parte agora, com o prefeito da cidade de Americana, Omar Najá, e eu falei para ele, tudo que eu estou falando aqui para o Denis Andia, eu falei para o prefeito Omar. Falei, prefeito, conte com o nosso programa. Eu não estou lá para fazer revanchismo, não estou lá para ficar sendo imprensa marrom, para ficar bordoando o prefeito ou autoridade. Eu estou lá para fazer o meu trabalho. O meu trabalho é dar satisfação ao povo que acredita na gente. Não é? Poder mostrar ao cidadão, dar uma resposta ao cidadão, daquelas pessoas que confiam na gente dentro dos problemas que eles trazem para a gente. Agora, eu não estou aqui para fazer perseguição barata com ninguém. Não estou aqui para colocar faca na garganta de ninguém. Porque eu sei muito bem como é que alguns profissionais de imprensa trabalham quando querem fazer só a prática do terrorismo, da imprensa marrom, e por que fazem também. Se quiser eu falo também aqui, não tenho medo também, porque por causa de colega de imprensa não. Respeito todos. Mas já tem muito besta aí metido a jornalista que só fala bem quando... Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu vou repercutir o que tiver que repercutir aqui. Mas eu vou procurar saber a resposta. Eu vou colocar o programa à disposição. Eu vou questionar. Eu vou debater se for o caso. Eu vou sugerir se for o caso. Né? E vou saber reconhecer, até se eu errar, se eu fizer alguma crítica aqui,
que de repente eu possa errar, não é? Está aqui o prefeito Omar Najad, americano, está aqui, ó. Algumas pessoas falaram, Marcelo vai fazer um terror na cabeça do prefeito. Eu não sou pilantra de imprensa, amigo. Eu não estou aqui para brincar, de fazer televisão, não é? Eu não estou aqui para fazer faz de conta, novelinha. Eu fui lá e tive um papo olho no olho com o prefeito. Falei, prefeito, nós estamos começando o projeto lá do Cidade Total, o senhor conta com o nosso programa. Eu quero ajudar o senhor, mas eu quero ajudar o povo também. Trazer problemas para o senhor, muitas vezes, aquilo que que o senhor não fica sabendo atrás de uma mesa e de um gabinete, o senhor vai ficar sabendo por causa de mim. Porque nós vamos ficar aqui atazanando a vida do senhor e dos secretários do senhor para poder falar aquilo que o povo está falando. Para mostrar aquilo que o povo está falando. E o prefeito falou assim, Marcelo, faça o seu trabalho, meu filho. Faça o seu trabalho, conte com a gente. Se precisar pegar no pé nosso, criticar, falar do secretário, cobrar o secretário, faça isso mesmo, né? Faça isso mesmo. É isso que a gente quer fazer. Eu até fui falar com o prefeito e perguntei para ele se essa crise, né, se essa fase tão ruim também que a Americana passou, se já passou ou não. Qual a expectativa dele? O prefeito Omar Najad falou com a gente. Põe na tela. A gente ouve as pessoas comentarem que conhecem a sua história do empreendedor Omar Najad, do empresário Omar Najad. As pessoas comentarem, puxa, ele pegou um abacaxi na mão, uma bomba na mão, não precisava disso, tem uma vida estabilizada como empreendedor da cidade. E eu queria, dentro da sinceridade que a gente sempre tratou um ao outro, te fazer essa pergunta. E isso, vários dias já me passou na mente de te perguntar isso. Você se arrepende? Se arrependeu em algum momento de ser prefeito de Americana? Eu não me arrependo, eu nasci aqui em Americana, quero lutar pelo nosso município, pelo nosso cidadão. Eu acho que a Americana merece todo o nosso respeito. Queremos fazer uma administração com dignidade, com transparência, com bom senso. Eu não me arrependo não, eu quero ainda, o mandato nosso é um mandato de 2 anos, pretendo fazer muita coisa o ano que vem, quando a gente equacionar todas as despesas e lambanças que houve. Então nós estamos pondo a casa em ordem, que se Deus quiser nós atingimos o objetivo. E eu acho que tudo que a cidade deu para a família, para nós, pelo respeito, eu acho que eu teria a obrigação de cumprir e fazer alguma coisa pela nossa cidade. Então eu me sinto satisfeito e pretendo realizar isso com a maior lisura, maior bom senso e maior transparência possível. Eu sempre deixei aqui aberta a prefeitura para todos os órgãos de imprensa, não tenho restrição a nenhum, que venham aqui, que analisem, as contas estão aqui para qualquer cidadão indagar. Eu estou reformulando o site da prefeitura, nós queremos detalhes de tudo que se passa dentro do município. E todo contribuinte tem todo o direito de saber onde é aplicado o dinheiro. Muito bem. Tá vendo aí, prefeito Danzadia? Fui lá com o prefeito Omar, me atendeu, me recebeu, conversamos, batemos papo, né? Vai vir aqui no programa também. Então, nosso perfil é esse. Eu não estou aqui. Se tiver que criticar, eu vou criticar. E se tiver que elogiar, eu vou elogiar também. Vou aplaudir. Eu não tenho rabo preso, cara, com vereador, com secretário, com prefeito. Na hora de levar a reclamação, vou fazer o meu papel. A explicação ele vai dar, se ele vai convencer ou não, é outra história. Se me convencer, eu vou dizer aqui e vou explicar por que os argumentos. Se não convencer, falo, ó, prefeito, obrigado por o senhor nos receber, mas o senhor não convenceu ninguém, né? Então esse é o estilo, esse é o papel do programa Cidade Total. Não estou aqui para ficar fazendo terrorismo, para ficar criando revanchismo, para ficar fazendo o que muito jornalista, metido a jornalista, faz nessa cidade, nessa região. Nós estamos aqui para defender o cidadão. É lógico que eu preciso de patrocinadores, que o programa precisa muitas vezes, do comércio nos ajudando, das pessoas virem aqui anunciar o seu produto, a sua marca, precisa de patrocínio, como qualquer mídia precisa. Mas a gente não vai abaixar a cabeça para ninguém. O trabalho vai ser esse, com seriedade, com transparência, né? Olhando olho no olho do cidadão, quando eu andar pelas ruas, falar e mostrar, ó, eu sou o cara lá da TV que brigo por você, mexeu com você, mexeu comigo, né? Mas não vou ter vergonha na cara, não. Não vou lá ficar passando chapéu para prefeito, não. Tem muita gente me entendendo o que eu estou querendo dizer. E já estou na hora, já é a 3ª semana. Seu Luciano, nós já temos que aumentar o tom aqui, meu filho.
Já temos que aumentar o tom, porque senão vocês vão querer me transformar num robô aqui. Eu não sou robô. Eu falo o que está na minha alma, cara. Eu expresso o que está aqui no meu coração. E eu quero ser referência na cidade para ser um comunicador daquelas pessoas que precisam. Eu não estou aqui para me enriquecer, eu estou aqui porque eu amo o que eu faço. Né? Eu amo o que eu faço. Muito bem. Tem mais uma parte do prefeito Omar Najar. Eu perguntei para ele também se esse momento difícil, se já passou. Se dá para clarear aí novos horizontes para a cidade americana. Manda para a cidade. Dentre tantos os problemas que você enfrentou na prefeitura, qual foi o momento mais difícil na sua avaliação, prefeito? O mais difícil foi quando nós entramos, 38 dias de greve, quer dizer, entramos aqui com praticamente R$1.000 na conta. O extrato nós mostramos para o sindicato, o dinheiro nós escondemos de ninguém. Nós estamos procurando, como eu sempre propus, um governo transparente, mostrando para a população o que nós encontramos e o que nós estamos melhorando. Nós conseguimos até agora uma economia mensal de quase R$8 milhões, devolvendo imóveis alugados, devolvendo veículos, encerrando uma série de contratos irregulares, que seria no caso de RPAs, que foi determinado para a Justiça, que teria que mandar só aí, foi uma economia de 1.080.000. Nós temos uma série de fatores que foram feitos dentro desse período e conseguimos essa economia. Portanto, o ano que vem você vai sentir 8 milhões representa quase 100 milhões. Outra coisa que eu deixo bem à vontade é o seguinte: eu não entendo como que às vezes as pessoas falam, pô, mas o município tem um orçamento de 890. Na verdade, nós não temos um orçamento de 890. O município arrecada entre IPTU, ISS e IPVA aproximadamente R$500 milhões. O restante são dinheiros carimbados, que é FPM, Fundo de Participação no Município, é dinheiro carimbado na saúde, é dinheiro carimbado da educação, são dinheiros que vêm acima do que vem a arrecadação. Então o orçamento apresentado para a Câmara é 890 milhões, mas na verdade a arrecadação no município é 550. Não está superestimado. Nós quisemos fazer, e se a Câmara amanhã falar, bom, gostaria que o prefeito viesse aqui, eu vou lá explicar, porque senão o déficit que vai ser apresentado o ano que vem será um déficit pesado também. Só que nós procuramos equacionar e tentando economizar, para não chegar no ponto que chegamos. Prefeito, dá para dizer que o momento de maior crise já passou, é um momento agora de maior tranquilidade para governar a cidade americana? A gente tem procurado acertar em inúmeros programas aí que a gente tem preparado, mas infelizmente eu acredito que nós vamos sofrer até o final de dezembro. A partir do ano que vem será uma nova data, nós somos um novo exercício, nós perdemos muito recursos esse ano, com sequestro, com precatórios, com dívidas que foi deixada no governo interino, 38 dias de greve. Portanto, nós estamos priorizando o pagamento dos funcionários e isso tem atrasado às vezes alguns fornecedores. Mas eu acho que esse otimismo nós continuamos, nós temos fé. Americana é uma cidade que tem condições de desenvolver e sair dessa situação que se encontra. Mas ainda nós vamos passar até o final do ano uma situação aí um pouco apertada. Mas esperamos aí, estamos fazendo algumas ações para ver se a gente recebe algum recurso com relação às folhas de pagamento. Com esses leilões que nós fizemos, nós vamos adquirir uma escavadeira para fazer uma série de serviços que a prefeitura não suporta mais alugar. Nós vamos procurar com esse dinheiro do leilão comprar veículos próprios, parar de pagar aluguel. É esse o trabalho que nós estamos fazendo, e não é de um dia para o outro que a gente consegue. São medidas aí que a burocracia cria muito problema, a gente tem que ir fazendo devagar e seguindo os trâmites da lei. Mas eu acredito, eu tenho fé que o ano que vem será melhor para a nossa cidade. Estamos abrindo aí uma concorrência para tentar
pegar com agora o CND, que provavelmente a gente consiga dentro de 15 dias no máximo, pegar recursos do governo estadual para fazer recapeamento. Nós estamos prevendo aí um investimento de quase 40 milhões em recapear inúmeras ruas da cidade para evitar todo esse buraco que existe. A área da saúde, nós pretendemos fazer logo mais o Zanaga virar 24 horas, como foi feito no São José. Estou conversando com a secretária de saúde também, para ver posteriormente no Parque Gramado. Então a gente teria 3 pontos interessantes para o município, para a população ser atendida na área da saúde. Então são projetos que nós estamos executando e pretendemos o ano que vem entrar numa fase mais tranquila pelo tumulto que nós passamos até agora. Eu espero e tenho certeza que nós vamos conseguir com a ajuda de todos. E quero que o seu programa tenha sucesso e qualquer reivindicação, por favor, eu gostaria que você passasse aqui para nós também, para procurar atender os nossos cidadãos nas situações que se encontram. A gente sabe de buracos, nós sabemos de problema de vazamento, a rede nossa de água é muito primária, são coisas aí de 20, 30 anos, e devagarinho nós vamos pôr a cidade em ordem. Vamos adquirir, já saiu ordem de compra de 4 caminhões na área de parques e jardins, colocamos o cesto, fizemos agora a concorrência da iluminação pública, uma empresa que está atendendo alguns municípios já, uma empresa de bom conceito, que nós pretendemos iluminar melhor a cidade, em bairros onde existe dificuldade de iluminação. Enfim, todo esse trabalho nós vamos começar a sentir a partir de 3, 4 meses. Daqui para frente eu acho que as coisas começam a melhorar, mas ainda a gente tem aí um receio. No final do ano as despesas aumentam, nós estamos aí procurando fazer alguma reserva para o 13º e não acontecer como aconteceu esse ano, que nós tivemos que utilizar desses recursos e perdemos aí 55 milhões de reais que poderia estar hoje na prefeitura, e a gente não estava na situação que estamos. Tá aí, esse é o prefeito de Americana, Omar Najjar. Tá vendo, prefeito? Não precisa os prefeitos eu vou procurar outros prefeitos aí. Não precisa ter medo, né? Eu entrei lá, conversei abertamente com o prefeito, eu coloquei o programa à disposição. Falamos um pouco da cidade americana, que está vivendo uma fase relativamente mais tranquila. Não que a situação esteja em ordem ainda, mas a questão da CND agora, que o prefeito mencionou, pode ajudar e muito a cidade a conquistar alguns benefícios que foram prometidos também por deputados, caso viesse a tal da CND, que aí é uma outra cobrança que a gente vai fazer junto aos deputados. Mas é esse o estilo do programa, transparência, olho no olho. O prefeito falou: Marcelo, eu quero que o seu programa tenha sucesso, eu quero que você traga para a gente aqui os problemas que o povo tem e que chega até você, para a gente poder ir atrás e resolver, ou pelo menos dar uma explicação ao cidadão que precisa de uma explicação, do esclarecimento. Nosso papel aqui é esse. É esse. Aliás, o que eu sempre fiz. Às vezes incompreendido, é verdade. Porque eu sempre procurei também, independente da situação, né? Expor o meu pensamento dentro daquilo que eu acredito ser a verdade dos fatos. Não quer dizer que eu acertei sempre, não. Já devo ter errado muitas vezes também, achando que era verdade, acreditando que era verdade um fato, emiti uma opinião, depois eu fui ver e vi que não era. Eu erro também, sou ser humano. Essa história de dizer que o Marcelo Hartmann é dono da verdade, isso é balela. Muito pelo contrário, eu sou um cara que gosta de ouvir as pessoas, né? Quem me conhece sabe disso. Gosto de trocar ideia, sugestão, dialogar, debater no bom sentido. Então é esse o estilo do programa. Já vou aumentar o tom aqui já, o pessoal entender o nosso papel aqui. Ninguém está brincando de fazer televisão, não. Viu? Ninguém está com historinha aqui para ficar brincando aqui, não. Tá bom, tá dizendo a produção que terminou por hoje, não temos mais tempo para nada. O Cidade Total volta amanhã a partir do 12h30. Até lá, fiquem com Deus.